Os missionários mormons batem a porta. O batismo pelos mortos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós vamos conversar sobre o estudo da Bíblia dentro de uma perspectiva muito interessante que tem um pouco que ver com o último vídeo que nós gravamos aqui no canal, tá? No vídeo passado a gente falou sobre a doutrina da imortalidade da alma entre os mormons, né? Aqueles que são os seguidores de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E uma das implicações mais extraordinárias que eles enxergam a respeito da ideia da imortalidade da alma é o tal do batismo pelos mortos. E aí eu queria ilustrar um pouco como é que a gente deve estudar a Bíblia numa situação como essa a partir de uma experiência hipotética, tá? Vamos pensar que você está lá na sua casa, nessa quarentena, e de repente dois elders ou duas sisters de livro de Mormon nas mãos batem lá na porta da sua casa e você abre a porta e de repente eles, sem nem falar bom dia, boa tarde, leem para você o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? E simplesmente perguntasse para você, a sua igreja ensina a respeito do batismo pelos mortos, que é o ensinamento bíblico, evangélico do Novo Testamento? Mais ainda, a sua igreja pratica o batismo pelos mortos? E se você respondesse que não, eles diriam para você: então venha para a única igreja verdadeira na face da terra. E aí, esse evangelismo funciona ou não funciona? Bacana, vamos pensar um pouco no estudo da Bíblia a partir, né, de uma experiência hipotética mais ou menos nessa direção. E aí, eu diria para você que você deveria pegar lá a sua Bíblia e lá conversar com os nossos amigos mormons. E talvez, dependendo da tradução que você use da Palavra de Deus, você veria que algumas versões traduzem lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 29, não como batismo pelos mortos, mas batismo por causa dos mortos, né? Vou ler para vocês aqui como é que fica na Almeida Revista Atualizada, segunda edição. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aí o sentido já é um pouco diferente, mas o engraçado é que se você pegar dois missionários, né, dois elders ou duas sisters bem preparados para conversar com você sobre teologia, imediatamente os nossos amigos mormons vão virar professores de grego. Mais ou menos igual o nosso amigo já mitológico aqui dentro do nosso canal, né, professor por aí de grego, né, que inclusive é um desigrejado, é o nosso amigo Minler Grego, uma coisa assim, que é o nome dele, né, o nome do canal, sei lá, alguma coisa assim. E aí eles viram professor de grego e vão dizer para você: não, essa tradução não é a correta, porque o termo grego ali deve ser traduzido como ser batizado em lugar dos mortos, vicariamente, pelos mortos e não por causa dos mortos, beleza? E você responderia como, né? Essa questão como um todo. Beleza, então está colocado o problema. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho na solução do problema, tá? Naturalmente, cada pessoa que estuda a Bíblia, que tem a sua experiência religiosa, tem graus diferentes, né? Entre as pessoas que têm os estudos e as suas experiências religiosas, tem graus diferentes de conhecimento a respeito das coisas, mesmo assim, ferramentas que estão à disposição ou não das pessoas, a depender do conhecimento que elas têm ou não a respeito de discussões desse tipo. Mas eu vou colocar para você como é que eu responderia essas questões como um todo aí, tá bom? Não sei se você iria na mesma direção que eu, né? Mas eu, com o meu conhecimento, com as ferramentas que eu tenho, com aquilo que eu conheço, eu poderia responder
ao desafio dos nossos amigos mormons, começando por uma análise na própria carta de 1 aos Coríntios a respeito da preposição hiper, né? Que é inclusive repetida em muitos textos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, com sentidos diversos e diferentes, que incluem aquele sentido que o mormonismo gostaria de enxergar em 1 Coríntios 15, 29, mas que também incluem outros sentidos que talvez sejam mais adequados ao texto, e a gente vai avaliar o texto e o seu contexto para poder chegar em uma conclusão, né, que seja o mais embasada e correta possível a partir do estudo bíblico, beleza? Então vamos dar uma passadinha por como que Paulo usa a preposição, no caso ali, hiper, em 1 Coríntios capítulo 15. Eu não vou ler todas as ocorrências, mas separei algumas que ilustram um pouco da problemática teológica em torno ali da tradução do verso 29 do capítulo 15 e do sentido, né, de uma forma geral, que é bem interessante para a gente responder a questão principal aqui a respeito do batismo pelos mortos. E aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 13, Paulo faz uma pergunta provocativa, né? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventuras batizados em nome de Paulo? Aqui o termo traduzido em português por em favor de é a nossa preposição hiper, tá bom? E aí a ideia é, Paulo foi crucificado em favor dos coríntios, pelos coríntios, em lugar dos coríntios, mais ou menos como Cristo foi morto pelos coríntios, morreu por eles, foi crucificado por eles, em lugar deles e em favor deles. Essa é a experiência de Paulo. Paulo está inclusive fazendo essa pergunta no contexto ali deles dizerem que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cristo, e Paulo diz não. Cristo não tem essas divisões, Cristo não está dividido, eu, Paulo, e ele fala de si mesmo aqui na terceira pessoa, né? Eu não fui crucificado por vocês, em lugar de vocês, a favor de vocês, tá bom? Então todos esses sentidos estão incluídos aí na preposição hiper, aqui no capítulo 1, verso 13. Capítulo 4, verso 6, ali volta-se a repetir a preposição e o texto diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. A ideia aqui do a favor de um é aqui, inclusive, a própria preposição hiper. E aí? Em favor de. Nesse caso aqui, você se ensoberbecer a favor de um em detrimento de outro, não tem como sentido no lugar de uma outra pessoa, mas de fato em favor de uma outra pessoa. Aqui, o sentido da preposição é um pouco mais específica, né? E ela já não admite essa amplitude um pouco maior de sentido, como no caso do Paulo ou Cristo crucificado em favor ou no lugar ou por e pelos coríntios de uma forma em geral, tá bom? Então aqui o sentido é um pouquinho mais estreito, onde algumas pessoas estão ensoberbecidas a favor de um em detrimento do outro, e não em substituição, em lugar tal, em detrimento do outro, né? Então o sentido aqui é um pouquinho mais limitado, um pouquinho mais específico. Depois você vai lá para o capítulo 10, versículo 30, e você lê mais uma vez, né, uma das ocorrências aí da preposição. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Aqui a tradução por causa é justamente a tradução da nossa preposição. Então a ideia é ser vituperado por causa daquilo que dá graças. Aí é uma discussão toda ali sobre as carnes dos ídolos oferecidas aos ídolos e tudo mais. Mas o fato é, eu como alguma coisa pela qual eu dou graças, eu vou ser vituperado por causa disso? Então aqui a ideia é por causa e não como substituição ou em lugar de, né?
Então o sentido da preposição aqui também é um pouquinho mais limitado, na mesma direção ali do capítulo 4, verso 6. Aí o capítulo 11, verso 24, ali se fala que Cristo partiu o pão, né, e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então a ideia justamente é hiperrimon, por vocês. Então aqui a ideia é esse sentido um pouco mais amplo, né, em favor de vocês, no lugar de vocês, para o benefício de vocês, inclusive por causa de vocês. Acaba que é um sentido um pouco mais amplo, né, que a preposição assume nesse tipo de caso, quando Cristo dá o seu corpo pelas pessoas, beleza? Que mais? Capítulo 12, verso 25. Ali o texto diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, né? Então Paulo ali está falando da unidade da igreja, do corpo de Cristo, e dizendo que não deve haver divisão neste corpo, pelo contrário, os membros devem cooperar em favor uns dos outros, né? Aqui a ideia, inclusive, não cabe essa coisa do em lugar uns dos outros, né? Eu sirvo no seu lugar, você serve no meu. Não. Cada um serve em favor uns dos outros, né? E todos servem em favor uns dos outros. Então, um sentido interessante também. E a última ocorrência da preposição que a gente vai ver fora lá do capítulo 15, verso 29, é o capítulo 15, verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O pelos aqui é a nossa preposição. A ideia é que Cristo morreu em nosso favor por causa dos nossos pecados, morreu em substituição dos nossos pecados para nos perdoar e tudo mais, e etc, e etc. E aí você começa a perceber uma coisa bem interessante. De acordo com essas ocorrências que a gente estudou brevemente até aqui dentro da própria carta, você percebe que o termo pode ser traduzido como em lugar de, em favor de, como por causa de, né? Em alguns sentidos, essas duas acepções se confundem em uma só, do tipo, Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, por nossa causa. É tudo a mesma coisa, beleza? Em outros momentos, você precisa escolher uma dessas acepções porque a outra não faz tanto sentido e tal, dentro de contextos específicos aqui, de alguns versos específicos. E aí é a grande pergunta: qual é o caso da preposição em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29? Então, existem pessoas que se batizam por causa dos mortos ou em favor dos mortos. Os mortos são o motivo do batismo de alguns, ou os mortos são o objeto vicário beneficiado pelo batismo realizado por alguns. Você percebe que são dois quadros bem diferentes, né? E como você tem mais ou menos as duas acepções durante toda a carta em vários contextos e textos diferentes, como que você faz para lidar com uma situação dessa num texto como esse? Então, por exemplo, haveria estatisticamente 50% de chance do mormonismo ter uma interpretação correta do texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 29, de acordo com o texto grego e o texto bíblico e a gramática e não sei mais o quê? Sim, não e por quê? A minha resposta é que não existe nenhuma chance da doutrina mórmon estar correta por causa dessa ambiguidade na acepção ou na tradução da preposição, e vou explicar por quê, tá bom? E é bem importante você atentar para essa explicação. Basicamente, o que nós precisamos entender para responder uma pergunta desse tipo? Nós precisamos entender que, além do texto, nós estamos discutindo um conceito mais amplo, né? Que é inclusive o conceito da natureza humana e do que acontece com o homem quando o homem morre,
para que após a sua morte ele possa ou não possa ser beneficiado, sim ou não, por algum batismo realizado em favor dele, por alguém vivo e etc, ok? Você percebe que nós não estamos tratando meramente com um texto, nós estamos tratando com uma ideia, um conceito, uma doutrina, que no caso do mormonismo forma a própria cosmovisão mormon, forma os próprios pressupostos mormons quando eles acessam qualquer texto e qualquer realidade, porque a pressuposição dos mormons é que nós somos almas imortais, que pré-existíamos lá com Deus na eternidade passada, e aí a gente vem para esse mundo simplesmente para ter uma experiência, para ganhar um corpo, e quando a gente morre a gente volta em forma de alma ou espírito a um mundo espiritual, onde a gente tem um monte de experiência, a depender se a gente era do bem, daí a gente tem descanso e alegria e paz. Se a gente era do mal, a gente tem sofrimento e tristeza e ranger de dentes. Então você vê, existe toda uma cosmovisão em torno, né, da ideia como um todo, de maneira que quando a gente trata 1 Coríntios 15, verso 29, da perspectiva mormon, nós não estamos tratando simplesmente com o texto, mas nós estamos tratando com toda essa cosmovisão que está informada a partir de inúmeras convicções mormons a respeito do livro de Mormons, das visões de Joseph Smith, ou mesmo das suas interpretações da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Aí os mormons vão tentar encaixar essa visão deles em todos esses pontos aí do Antigo e do Novo Testamento, e vão tentar tirar da Bíblia alguns textos que possam favorecer o entendimento deles, e inclusive 1 Coríntios 15, verso 29 é um deles, um dos mais fortes, um dos mais clássicos, né? Com base nisso, por exemplo, que o mormon pode bater na porta da sua casa dizendo que a sua igreja é errada. Por quê? Porque não ensina o batismo pelos mortos e não pratica o batismo pelos mortos. Como praticamente eu creio que eles sejam a única religião que faz alguma coisa nessa direção, eles querem dizer que eles são a única religião verdadeira na face da Terra. Inclusive apelando para isso, não só, né, ao livro de Mormon, né, mas ao próprio texto grego, ou enfim, às próprias versões da Bíblia, né, da Palavra de Deus, que algumas traduzem a ideia aí de batismo pelos mortos, né? Então eles tentam infiltrar toda essa cosmovisão no texto através da tradução específica que eles defendem como correta ou verdadeira. Mas a grande questão é que não importa qual seja a tradução do verso, toda essa fantasia, vamos chamá-la assim, de almas pré-existentes ou de almas desencarnadas fora do corpo após a morte, em contextos de céu ou purgatório ou inferno ou qualquer coisa, simplesmente é uma fantasia que inexiste no texto de 1 Coríntios 15. Inclusive por quê? Porque é muito mais importante para você entender 1 Coríntios 15, verso 29, é você ter uma visão do capítulo por completo, ou seja, é entender o texto no seu contexto, do que você ficar pressupondo essas revelações, essas doutrinas, essas concepções mormons, que não estão presentes aqui no texto em lugar nenhum. 1 Coríntios 15 não ensina que Joseph Smith teve uma visão de Deus e que através disso ele entendeu que todas as igrejas estavam erradas e ele tinha que restaurar a igreja certa, e um dos pontos chaves aí da igreja certa é acreditar nessas coisas todas a respeito dos mortos e fazer batismo pelos mortos. Não tem nada disso aqui no texto de 1 Coríntios 15, conquanto os mormons tentem usar o versículo 29 para impor essa fantasia toda aí ao texto e dizer que existe aqui o batismo pelos mortos, como se Paulo estivesse pregando alguma espécie de mormonismo aqui, tá? E como que a gente vai dizer que não? A gente vai simplesmente ler o texto. E a partir da mera leitura do capítulo de 1 Coríntios 15, o mormonismo simplesmente se torna reduzido a pó, em termos, né, de revelação, né? Então vamos dar uma olhadinha. Aí Paulo diz assim, nós vamos ler do capítulo 15, versos 1 a 3 para começar. Paulo diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão.
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Existem coisas muito importantes simplesmente nesses 3 primeiros versos. Primeiro, o que é o Evangelho? Né? O que é o Evangelho? É a mensagem que Paulo pregou e que aqui em 1 Coríntios 15 está relembrada, rememorada, descrita agora em forma de texto, não meramente de pregação. Esse evangelho, ele tem um escopo, ele tem, vamos pensar assim, uma consequência, que é a salvação. A salvação de quem o retém, tal qual ele foi pregado, a menos que a pessoa creia em vão. Então, se você crê, mas depois abandona, você crê em vão. Se você crê, mas não exatamente no que foi pregado, mas sim numa fantasia em torno da linguagem do que foi pregado, você crê em vão. Você é salvo pelo Evangelho se você o retém como Paulo pregou. E a primeira coisa que ele diz é, antes de qualquer coisa, o que é o pressuposto básico do Evangelho? Não é que nós somos almas imortais que vivíamos com Deus, viemos passar um tempinho na Terra e vamos voltar ao mundo espiritual quando a gente morre. Isso não é o pressuposto do Evangelho. O pressuposto do Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então existem muitas coisas importantes aqui. Primeiro de tudo, Cristo morreu. Se a alma é imortal e não morre, Cristo nem morreu, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Seres humanos morrem. Deus se fez homem na pessoa de Cristo e como homem morreu. Se existe alguma ideia de imortalidade da alma e o homem não morre, Cristo também não morre, Cristo também não morreu, tá bom? Então a morte é o pressuposto do negócio, agora no caso a morte de Cristo. E ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e aí Paulo naturalmente estava apelando em grande medida ao Antigo Testamento, ainda que existam milhares de debates sobre se o termo Escritura na boca dos autores do Novo Testamento significa só o Antigo Testamento ou também aquilo que eles mesmos estavam produzindo, né? Então Pedro chama as cartas de Paulo de escritura, né? Ele diz lá que os instáveis e ignorantes deturpam as escrituras, dentre elas as cartas de Paulo, né? Então tem umas discussões muito interessantes. Seja como for, com certeza as escrituras englobavam o Antigo Testamento. Então, qual que é o fundamento do Evangelho? É a morte de Cristo pregada a partir da perspectiva das profecias do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento fala um monte de coisas a respeito da natureza mortal da alma humana, né? Ou do homem, no contexto do pecado e da queda. Se o homem tem algo imortal dentro de si como uma alma, e que é a sua própria natureza, a sua própria essência, a sua própria alma, seu próprio espírito, coisas nessa direção, o homem sequer é mortal. Essa alma imortal não é mortal. O Antigo Testamento diz que o homem é mortal. O homem não pode ser uma alma imortal presa num corpo que veio aqui passear e daqui a pouco vai voltar para algum tipo de mundo espiritual, tá bom? Ou seja, só nos primeiros 3 versos de 1 Coríntios 15, qualquer fantasia de imortalidade está destruída pelos termos do texto, mas tem muito mais. Aí vamos continuar do capítulo 15, do verso 4 ao verso 6. Aí o texto diz assim: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. E aí vejam vocês quantas coisas interessantes estão ditas aqui, numa direção muito diferente do que o mormonismo ensina. Então não tem imortalidade da alma, Cristo morreu. E ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado.
E então acontece algo diferente. E o algo diferente que acontece não é. E então a sua alma saiu do seu corpo e ele foi dar uma volta para organizar a igreja no mundo espiritual ou qualquer coisa do tipo. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Aqui no caso, o texto é absolutamente silencioso sobre qualquer coisa que tenha acontecido entre a sua morte e ressurreição. A gente pode discutir se outros textos se aplicam a esse momento em Cristo desencarnado. Será que existe alguma coisa desse tipo na Bíblia? Não, mas alguns tentam enxergar. Seja como for, o texto em 1 Coríntios 15 nada fala a esse respeito. E é somente depois que ele ressuscita, né, conforme já havia sido profetizado nas Escrituras, é que então ele aparece para Cefas e para os 12. Ele vai organizar a igreja na terra mesmo, né, não é em nenhum mundo espiritual não, conforme a doutrina dos Mormons. E depois disso ele foi visto por mais de 500 irmãos, e é muito legal como Paulo descreve esse grupo. A maioria desses 500 irmãos sobrevive até o momento em que ele está escrevendo, porém alguns já dormem, e aí fica a metáfora do sono para a ideia da morte, né? Aqui, inclusive, é uma metáfora muito adequada para descrever os textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O livro dos Salmos fala, né, de que aqueles que morrem são aqueles que descem à região do silêncio. O livro de Eclesiastes diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. E o Antigo Testamento está cheio de revelações mais ou menos na mesma direção. Depois, no Novo Testamento, o próprio Jesus falou, né, Lázaro, nosso amigo, dorme. Aí os discípulos ficaram tranquilos, achando que estava falando do sono natural, e aí Jesus claramente disse, nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo, né? Então Jesus inclusive fala da morte como um sono e da ressurreição como um despertamento, né? O voltar à vida é despertar. E aí existem interessantes aplicações espirituais para esse tipo de coisa. Estamos mortos no pecado, então através do batismo, do arrependimento, a gente desperta dentre os mortos para uma nova vida em Cristo, mas esse tipo de aplicação é espiritual no sentido da nossa experiência enquanto estamos vivos, né? Não existe nada do tipo assim, eu morro aqui neste mundo e desperto na qualidade e condição de alma imaterial e imortal num mundo espiritual. Esse tipo de revelação não tem na palavra de Deus em lugar nenhum, tá bom? E a metáfora do sono é a metáfora clássica para falar desse tipo de assunto, né? E aí 1 Coríntios 15 vai colocando questão em cima de questão, numa direção muito diferente daquilo que os Mormons diriam, né? Os Mormons não diriam que os mortos estão dormindo, mas que eles estão em profunda atividade, ou no céu, ou no inferno, e aí se você for pro céu, você vai dar uma voltinha lá no purgatório, lá no inferno, sei lá onde for, para pregar o evangelho mormon para os mortos. Então não tem ninguém dormindo, né? Tá todo mundo bem ativo, né? Segundo a visão dos Mormons, que inclusive é mais uma das contradições da visão mormon com o capítulo de 1 Coríntios 15. Beleza. Aí, a partir do verso 12 até o verso 19, Paulo diz assim, ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja bem,
aqui a gente tem uma leitura extraordinária para essa nossa discussão toda em relação ao mormonismo, né? É claro, num contexto bem diferente desse contexto atual de treta com Mormon, né? O contexto de Paulo aqui era treta com pessoas muito influenciadas por provavelmente filosofias gregas, que negavam a ideia da ressurreição dos mortos, tanto do lado dos que criam em imortalidade da alma, quanto do lado dos que não criam em imortalidade da alma. Os gregos que criam em imortalidade da alma, eles acreditavam que a alma era boa, o corpo era ruim. Seria uma infâmia você se libertar do corpo e depois voltar a ele, né? É como você ir para uma condição melhor e depois regredir a uma condição pior. Os gregos não gostavam muito dessa ideia. E os gregos que não acreditavam em imortalidade da alma, acreditavam que morreu, acabou e nunca ia ter ressurreição. Então, a ideia da ressurreição era muito incômoda para os gregos de uma forma geral, e Corinto era uma cidade grega, vamos pensar assim, né? Uma cidade pagã, uma cidade não judaica. Então a ideia da ressurreição, que inclusive tem bases muito fortes, né, no Antigo Testamento, no judaísmo, em Daniel, em Isaías, etc., não era assim tão bem aceita no mundo dos gregos, né? E como muitos negavam que havia ressurreição, Paulo já começa a dizer, então não tem ressurreição? Então a gente está aqui mentindo, que a gente está falando que Deus ressuscitou Cristo, mas é mentira, porque ele não ressuscitou, porque não tem ressurreição dos mortos. Agora, o mais legal é a implicação que Paulo enxerga da ideia do não haver ressurreição. Se não há ressurreição, a fé cristã é vã, as pessoas ainda permanecem nos seus pecados, porque Cristo não morreu por elas, não ressuscitou por elas, né? Elas continuam no pecado. E mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí qual é o sentido do termo perecer, que inclusive é o famoso termo apólime, né, do qual nosso amigo Elias Soares muito gosta, né? Se você não entende quem é o Elias Soares, fica tranquilo que é uma piada interna do canal, né? O Elias Soares é sinônimo de piada nesse canal. E a ideia aqui é justamente essa, de que se não tem ressurreição, o morto em Cristo pereceu. E qual é o sentido do perecer? E aí eu aponto para a própria primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo usa o verbo apólime em mais dois outros textos, pelo menos, capítulo 1, verso 9 e capítulo 10, verso 9. E aí, o que diz lá, aliás, capítulo 1, verso 19 e o capítulo 10, verso 9. E o que está escrito lá no capítulo 1, verso 19? Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O verbo apólime aqui no caso está traduzido como verbo destruir. Então, se não existe ressurreição dos mortos, ou dentre os mortos, o que acontece com quem morreu? Está destruído, tá bom? E aí o capítulo 10, verso 9 diz, né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Ali Paulo está falando um pouquinho da experiência dos israelitas no Êxodo, onde alguns deles foram mortos pelas mordeduras das serpentes no deserto, num contexto de incredulidade e infidelidade. Então o que é apólime na mentalidade de Paulo em 1 Coríntios, para a gente entender lá os mortos em Cristo que pereceram? É a destruição que vem através da morte. Então, ou seja, é a morte da qual não tem ressurreição. Então se não tem ressurreição, é morte, ponto e acabou. Agora, se o mormonismo tivesse correto, seria ponto e acabou sem a ressurreição? Não. Se os mortos não ressuscitam, eles continuam como almas no mundo espiritual, não é ponto e acabou. Não está ninguém destruído e verdadeiramente morto. Na verdade, todos os mortos estão vivos, só que estão vivos em forma de almas imortais, não sei aonde. Você percebe como a mentalidade de Paulo é absolutamente contrária à mentalidade mormon? Essa é a vantagem da gente ter o texto para comparar lá com o capítulo 15, verso 29. Né? Então, Paulo não é mormon em lugar nenhum do texto. Ele chega no verso 29, ele vira mormon? Óbvio que não, né? Inclusive, por isso a gente diz que não importa qual seja a tradução do verso 29, o mormonismo aqui não está presente, tá? Que mais? Aí vamos dar uma lida aí do verso 20 até o verso 26. Aqui que Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem.
Visto como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Muita coisa pode ser dita sobre esse texto aqui, mas o que importa é que Paulo enfatiza de novo a metáfora dos que dormem para se referir aos que morrem. Então qualquer pessoa que acredita que morreu, você continua acordado no mundo espiritual em forma de alma imortal, está em contradição com a metáfora e com o texto de Paulo, tá? Só que o que é interessante também é entender que Paulo aqui fala da entrada do pecado e da morte através de um homem, Adão, inclusive por isso, se homem depois da queda é imortal, o pecado de Adão não afeta em nada em relação a isso, né? Então é como se o pecado não tivesse entrado no mundo, é como se a morte não tivesse entrado no mundo, dado que todo homem é uma alma imortal, né, pessoal? A alma imortal não morre no final, como diria a teologia da Sandy Júnior, tá? Ai, Senhor do céu. Mas o que é legal aqui também é que além de Paulo confirmar que a morte é um sono, que a morte é consequência do pecado de Adão, então, ou seja, todo homem, filho de Adão, é pecador mortal, não tem nenhum pecador imortal. Ele ainda fala que a morte é uma inimiga a ser destruída por último. O que os mormons acreditam? Que você morreu, você sai do corpo e fica no mundo espiritual. A morte ela é destruída no instante que você morre, que aí você se torna alma imortal. Não é assim a última coisa a acontecer. Não, já acontece imediato, está acontecendo a qualquer momento, né? Tem 10 mil pessoas morrendo no momento que eu estou gravando esse vídeo. É 10 mil momentos em que a morte está sendo vencida por uma alma imortal saindo de um corpo, né? Na fantasia dos mormons e de várias outras pessoas, né? Espíritas e evangélicos e católicos que creem mais ou menos em coisas parecidas, ainda que os mormons tenham as suas crenças singulares em torno disso. Mas aqui o texto de Paulo é nítido, então esse é o ponto, né? Quando a gente chega lá na seção do capítulo 15, do verso 29 em diante, o que Paulo diz? De outra maneira, o que vai se fazer os que batizam-se por causa dos mortos? Se morto não ressuscita, por que se batizar por causa dos mortos? E por que também nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha vossa. Muita coisa também pode ser dita sobre esse trecho do texto, mas a ideia é a seguinte: existem pessoas que se batizam por causa dos mortos, tá bom? E aí a gente vai falar disso no final, qual poderia ser esse o sentido, mas a ideia é em vistas à ressurreição, porque se os mortos não ressuscitam, tudo acabou. Não adianta nem você se batizar, porque você não vai ressuscitar, nem ninguém que morreu vai ressuscitar, é comer, beber, amanhã morrer e acabou, enfim. E quem, inclusive, não compreende isso, não está nem sóbrio da cabeça. É o que Paulo está dizendo, né? Isso é quem não tem conhecimento de Deus, que muitas vezes é que vai negar aí o que Paulo está ensinando a respeito da ressurreição, que naturalmente está implicado o que Paulo ensina a respeito da morte. A morte é um sono, sem ressurreição tudo acabou. Então por que é importante entender que Cristo ressuscitou? É para a gente entender que a gente vai ressuscitar também. Ou seja, Paulo não coloca nenhuma esperança numa desencarnação da alma que sai do corpo na hora da morte. Toda a esperança cristã está focada na ressurreição. E sem ressurreição, a morte é o fim, ponto, acabou. É destruição, morte, acabou. É muito simples de entender, basta ler o texto, tudo que a gente está lendo aí para vocês, tá bom?
aí o que mais, né? Do verso 35 até o verso 49, a única coisa simplesmente que Paulo diz é que o corpo de quem vai ressuscitar é superior do corpo da pessoa quando vivia aqui neste mundo, tá? Esse é o sentido do que ele quer dizer, a gente não vai ler para ganhar tempo. Os mormons também fazem umas aplicações péssimas dessas coisas aqui para os graus de glória deles lá. A gente pode falar um pouco mais disso em outro momento, mas o sentido dessa porção do texto é simplesmente dizer que o corpo da ressurreição é superior ao corpo que você tem aqui, né? Nesse mundo, nessa esfera, antes de você ressuscitar. Que inclusive era uma das curiosidades, né? Mas como é que vai ser o corpo então, se a minha alma saiu e ela voltou e aí tal? E Paulo ignora qualquer sentido de ideia de alma que sai e volta, mas diz que o corpo da ressurreição é superior ao corpo natural, né? Como o corpo espiritual é superior ao corpo terrestre. E aí, para a gente terminar o capítulo 15, versos 50 a 58, Paulo diz assim: isto vos afirmo que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, né? Ou seja, nem todo mundo vai morrer, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, foi tragada a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Muito pode ser dito a respeito desse texto também, mas aqui a metáfora da morte como um sono é mais uma vez enfatizada, e a ideia é que quando a última trombeta soar, é que os mortos vão ressuscitar, quem estiver vivo e não morrer vai ser transformado, então a morte vai ter sido tragada pela vitória. Ou seja, a vitória contra a morte só ocorre depois da ressurreição. Ninguém está vivo no intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, como se morte não existisse, tá bom? Então, por causa disso, a gente percebe o quê? Qualquer que seja a tradução de 1 Coríntios 15, verso 29, se você traduzir ali batismo por causa dos mortos ou batismo pelos mortos, nada disso pode significar que os mortos estão vivos, que estão vivos numa realidade paralela, que podem ser beneficiados pelo batismo que você fizer a favor deles, porque não existe morte, está todo mundo vivo e a alma é imortal, e parabéns a todos os envolvidos. Não tem nada a ver o texto e o contexto com esse tipo de ideia. E aí, qual que é a minha percepção como leitor do texto? É que muitos dos coríntios, entendendo a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo, entenderam que precisavam ser batizados para poder ressuscitar e viver eternamente. Inclusive para encontrar aqueles salvos que também já haviam sido mortos. Então, a ideia de reencontrar os seus parentes, os seus amigos salvos que morreram após a ressurreição, era um incentivo para eles se batizarem. Por isso eles se batizavam por causa dos mortos, tá bom? É bem simples de entender, não tem muito mistério. Claro, na história da interpretação existem dezenas, talvez, aí de possibilidades em função dessa ideia do batismo pelos mortos. Eu não acho essa uma ideia muito problemática no texto de Paulo, no texto e no contexto, ainda que existam umas teorias bem esdrúxulas a respeito disso, mas basicamente é isso. Então, qual que é a ideia principal que você precisa entender a partir desse nosso estudo da Bíblia? Essa conversinha de texto grego que vai defender a teologiazinha da seita ou da igreja ou do desigrejado XYZ, porque tudo depende de uma tradução muito específica ali, de um verso específico para enxergar essas fantasias na Bíblia, é uma coisa absolutamente furada. Não existe tradução da Bíblia que possa tornar nenhuma alma imortal quando a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através do pecado e todo homem é pecador.
Se a morte entrou através do pecado e todo homem peca, todo homem é mortal, nenhum homem é imortal. E o único que era sem pecado, que poderia ser imortal ainda, decidiu morrer, para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos tornar imortais na ressurreição. Não tem papinho de desincorporação, papinho de desencarnação, papinho de sair do meu corpo, dar um rolê no mundo espiritual, na condição de alma imortal, intocada pelo pecado, e blá blá blá, e se não tiver ressurreição também tá tudo bem, porque se eu fui bonzinho eu tô lá no céu, só tô sem corpo. Que conversa estúpida é essa? Essa não é a conversa de Paulo, essa não é a conversa da Bíblia, ainda que possa ser a conversa de Mormon, aí já não é problema meu, tá bom? Então se os missionários mormons um dia baterem à sua porta, você já sabe o que responder, ok? E se inclusive há alguém que faz um péssimo uso dessas coisas de grego, de não sei o quê, como um mormon, né, que pega o texto grego e não, porque ali a preposição correta é tal para querer ensinar heresia, aí você também já sabe e aprende como responder, tá bom? Seja qual for a tradução, mormonismo não está presente em 1 Coríntios capítulo 15, assim como qualquer imortalista que tentar fazer qualquer tradução de qualquer texto grego só vai conseguir fazer o quê? Exegese, né? Porque exegese de fato não sabem nem o que é. Um abraço.